Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o vereador Gabriel Azevedo, que está sem partido e presidiu a CPI da BH Trans na Câmara Municipal. Vereador, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. Bom dia, eu já sinto que eu sou de casa aqui no Café com Política, bom estar com vocês, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Super. Bom dia, vereador. Já é assim, o senhor já pode ser considerado sócio aqui do Café com Política e nos últimos tempos, então, com a CPI da BH Trans, então as suas participações aumentaram um pouquinho, porque nosso critério de convite é absolutamente jornalístico e factual. Com essa CPI, então, evidente que a gente precisava ouvi-lo mais e mais vezes. E até é bom destacar que o Gabriel Azevedo, sempre que é convidado, faz questão de nos prestigiar aqui no Café com Política. O bom de vir muitas vezes é que a pessoa não treme, vereador, na hora do bate-pronto, entendeu? A pessoa já acostuma. Não tremo, não. E outra, por ser jornalista, eu sei a importância que a imprensa tem para a nossa democracia e valorizo muito o bom trabalho de vocês, sobretudo, dois profissionais bons, muito competentes, com que eu tenho o prazer de conversar nessa manhã. Muito obrigado pelas palavras, vereador. Bom, para começar o nosso bate-papo por aqui, queria falar com o senhor a respeito desse relatório da CPI da BH Trans que foi aprovado nessa semana na Câmara Municipal, um relatório que já era esperado, que pediu o indiciamento do prefeito Alexandre Calil. E como resposta, a gente viu o prefeito se manifestando e dizendo que o relatório foi um relatório político e nada técnico. Como é que o senhor classifica essa reação que veio da Prefeitura de Belo Horizonte? Uma bravata de uma pessoa que sequer leu o relatório, a não ser que ele tenha um curso de leitura dinâmica, ao que me consta, eu sei que ele não tem. Trata-se de mais uma tentativa do prefeito de desqualificar a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Hoje, ele vai lançar o Auxílio Belo Horizonte na sede da prefeitura. A única palavra que deveria sair do prefeito em relação ao Poder Legislativo é muito obrigado. Uma vez que ele não queria esse projeto, nós começamos a articular para que ele se tornasse realidade e ainda devolvemos 80 milhões de reais em economias dos vereadores para ele conseguir fazer uma iniciativa que ajudará as pessoas mais pobres da cidade. Ao invés dele ser grato, ao invés dele tentar trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal, ele não para de atacar o Poder Legislativo, típico daquelas pessoas que não têm afeito à democracia. É papel de vereador fiscalizar o Poder Executivo. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Caixa Preta da BH Trans responde ao anseio da cidade, ao anseio da imprensa. Há décadas, há uma máfia de ônibus nessa cidade. Em 2008 foi feito um contrato totalmente eivado de corrupção, forjou-se uma concorrência, mas na verdade há um cartel em operação na nossa cidade. Não foi na gestão do prefeito Alexandre Calil, era o último ano do Pimentel. Mas nós verificamos que esses malfeitos continuam em andamento. Passaram pela gestão do prefeito Márcio Lacerda e o prefeito Alexandre Calil elegeu-se dizendo que ia abrir a caixa preta da BH Trans. Coisa que ele não fez no primeiro mandato, ao contrário, atuou totalmente no sentido de impedir a abertura dessa CPI aqui. Em 2018, quando ele faz a segunda auditoria prevista para conferir os custos das empresas de ônibus que refletem no preço da tarifa, a auditoria contratada pela prefeitura é também uma maquiagem completa, que recebe notas fiscais de outras cidades que não Belo Horizonte, e dizem que a passagem tem que ser de R$ 6,35. E o ápice dessa história é na pandemia também, na gestão do prefeito Alexandre Calil, onde de uma maneira criminosa o prefeito resolve entregar 220 milhões de reais para os empresários de ônibus, enquanto essa gente se vacinava com vacina em garagem para deixar a população morrendo exprimida dos coletivos. Então, eu sei que a questão do prefeito chama atenção e o estilo dele, muito bravateiro, de questionar as ações da Câmara também chama atenção. Mas o que eu quero chamar atenção é que nós demos um passo muito importante para punir os principais culpados pelo descaso com a população belo-horizontina, os empresários de ônibus. Nós estamos falando de 22 empresários de ônibus que a CPI pede o indiciamento. Isso, para mim, é o destaque que, aliás, eu devo defender aqui. O jornal O Tempo colocou isso na manchete no dia seguinte. Isso foi muito positivo para a cidade, porque esses são os verdadeiros culpados, os principais culpados da tragédia que a gente vive.
Já que o senhor falou a respeito do indiciamento, é nesse assunto também que eu pretendo tocar com o senhor, vereador, porque houve ressalvas, né, dentro dessa questão do indiciamento, principalmente em relação à inserção do nome do prefeito Alexandre Calil. Algumas observações de que, por exemplo, essa situação já ocorria no governo de Fernando Pimentel, no governo do ex-prefeito Márcio Lacerda, e porque apenas o prefeito Alexandre Calil estaria nesse indiciamento. Como que o senhor responde a isso? Eu respondo dizendo que, independente de falas, os votos foram unânimes. 7 vereadores votaram a favor do parecer do relatório do relator. Isso é o que conta. São 7 votos unânimes. Segundo, é um parecer técnico. Se não há consolidação de provas, não há como se punir. Veja que na gestão do prefeito Márcio Lacerda, na gestão do prefeito Fernando Pimentel, quem é punido é justamente o procurador-geral que assina e dá validade ao contrato e à licitação que foi feita. E a gente pede o indiciamento dele, da gestão do Fernando Pimentel, mas não há um conjunto probatório que permitisse a nós incluirmos o prefeito Fernando Pimentel na história. Ainda, naquele 2008, a secretária de Política Urbana era Maria Caldas, trabalhava no PT e hoje trabalha na gestão do prefeito Alexandre Calil. Nós tivemos o acesso de que o ordenamento foi dela só agora, quando nós conseguimos as caixas que estavam desaparecidas há tempos. Não deu tempo de convocá-la na CPI pelo prazo regimental, então também não tinha como pedir o indiciamento dela. Ao longo da gestão do Márcio Lacerda, 2 malfeitos aconteceram sim. Por exemplo, ele deu um projeto de lei que dá desconto de ISS-QN, GCO, mas quem aprova o projeto é a Câmara Municipal. E a gente sabe que no passado havia aqui boatos de que alguns vereadores recebiam caixinha de empresário de ônibus, mas não encontramos provas suficientes para colocar isso no relatório. Já no caso do prefeito Alexandre Calil, as provas são fartas. Primeiro, da auditoria feita em 2018, uma parafernália, uma falcatrua. Segundo, a condescendência dele com Célio Bousada, Daniel Marques e Adilson Eupídio, a trinca da BH Trans, que ele coloca lá para gerir. Aliás, eu uso as palavras do deputado estadual derrotado nas eleições de 2018, o Irã Barbosa, que quando era vereador conhecia isso muito bem, e quando o prefeito nomeia o Célio, ele fala, mas o prefeito colocou para cuidar da caixa preta o homem que a inventou. Então, o relatório é profundamente técnico, eu lamento por qualquer outra afirmação que questione isso, mas eu fico com os votos. Foram 7 votos unânimes e isso fala mais do que qualquer coisa. Vereador, nós ouvimos já da presidente da Câmara, Nelly Aquino, que o resultado das CPIs, tanto a CPI da BH Trans quanto a CPI Gastos da Covid, que está também tendo um desfecho agora nessa semana, que seriam essenciais para um eventual andamento de um pedido de impeachment do prefeito Alexandre Calil. Na época, inclusive, que conversou conosco, ela disse que foi muito pressionada pelos vereadores, mas que não abriria mão de aguardar o resultado das CPIs. Na avaliação do senhor, aquilo que a CPI da BH Trans levantou e a aprovação do relatório, como aconteceu também, isso tudo já começa a criar uma margem para a aprovação de um pedido de impeachment do prefeito Calil? Eu estou com muita saudade das aulas de direito constitucional presenciais que eu dou em faculdade de Direito. E eu sempre explico para os meus alunos que o impeachment é a soma de uma motivação jurídica e de uma motivação política. Há que se ter o elemento jurídico e há que se ter votos para abrir e no sentido também do julgamento para fazer com que o mandato chegue a um fim antes da hora. Não restam dúvidas para mim que o elemento jurídico está configurado. Como presidente da CPI da Caixa Preta da BH Trans, que votou a favor do relatório Reinaldo Gomes, o prefeito Alexandre Calil cometeu uma infração político-administrativa. Uma não, várias. O que é, sim, substrato para um pedido de impeachment bem calcado no sentido jurídico. Há elementos claros de crime, de responsabilidade e de infração político-administrativa. Para que se abra o impeachment, são necessários 21 votos. E eu acho que após a conclusão dessas 2 CPIs, a CPI da Covid, o relatório, ao que me consta, será protocolado até hoje, 3 horas da tarde, analisado amanhã pela comissão, há elementos probatórios suficientes para a motivação de um pedido de impeachment.
Vereador Gabriel Azevedo, em relação à CPI, a CPI ela descortinou esse esquema de desvio de recurso público, né, em favor dos empresários, refletindo na péssima prestação de serviço do transporte público. E ontem o nosso jornal, vereador, foi muito pautado, né, no depoimento de ouvintes que fazem uso do transporte público e que relatam com a experiência maior possível essa dificuldade de se ter, né, o transporte público de qualidade, já que pagam, né, uma passagem muito cara para não ter o serviço de qualidade. E, inclusive, ontem também falávamos a respeito da possibilidade, inclusive, de se investigar, né, a questão do transporte metropolitano, porque os ouvintes não só de Belo Horizonte falavam dessa precariedade, mas sim de regiões aqui, de cidades da região metropolitana. O senhor vê a possibilidade de que a CPI da BH Trans tenha deixado um legado, por exemplo, para deputados, para que eles possam abrir uma CPI semelhante, por exemplo, na Assembleia, para investigar o transporte metropolitano, por exemplo? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, há vários vereadores no interior do estado que buscaram já a Câmara Municipal de Belo Horizonte para fazer CPI nos seus municípios. Governador Valadares, que aliás a Operação Mar de Lama reúne documentos que mostram que os empresários que atuam aqui em Belo Horizonte, também atuam lá, copiam o modus operandi de máfia para prejudicar aquela cidade e outras. E nós, cidadãos de Belo Horizonte, sabemos que a integração é um dos grandes desafios para melhorar a mobilidade. Há que se ter um cartão único, um modelo que se conecte. Um cidadão hoje de Betim para ir para Contagem, às vezes tem que passar por Belo Horizonte. Há uma estupidez na gestão metropolitana. E o secretário responsável pelo tema no governo estadual recebeu do Ministério Público de Contas uma pasta, um conjunto de documentos que prova que a mesma máfia que opera em Belo Horizonte opera no transporte metropolitano. E aí, minha cara, vem a minha pergunta para os nossos 77 deputados estaduais. Quando é que essa CPI da máfia, da caixa preta da região metropolitana vai ser criada? O governo do estado já se antecipou. Estão criando uma agência reguladora de transporte, eu até fiz sugestões a essa criação, para que ela seja de mobilidade também. E eu acho que a Assembleia Legislativa, ao invés de ir no caminho que indica a Dalclever Lopes, num lobby contra a Buser, que é o que ele faz ali, deveria cuidar de atacar essa máfia de ônibus que opera no estado inteiro. Nós aqui, vereadores, fizemos o nosso trabalho por Belo Horizonte. Seria muito bom se os deputados estaduais fizessem a sua parte para combater essa máfia na região metropolitana, porque o cidadão de Belo Horizonte sofre muito. E um dos reflexos da CPI ontem já, no Diário Oficial do município aqui de Belo Horizonte, a prefeitura criou um colegiado, um grupo de trabalho para investigar eventuais irregularidades na licitação de 2008. Ora, é só contar com a Câmara Municipal que já está tudo escancarado. O que a prefeitura que tem que ser cobrada, como a Assembleia, é o seguinte: há uma ação civil pública do Ministério Público, encabeçada pela promotora Luciana, que pede a anulação do contrato. A prefeitura não se colocou no polo ativo da ação para ajudar a cancelar esse contrato. São mais 7 anos até 2028. Essas pessoas que falam sempre na Rádio Super, em ônibus apertados, esperando no ponto, num trânsito congestionado, será possível que elas vão esperar mais 7 anos? E ainda, a prefeitura sempre alegou que o comitê que nós criamos para reformular o contrato e reformular a tarifa tinha sido suspenso porque a CPI estava em curso. A CPI acabou. Quero saber se o prefeito Alexandre Calil vai criar vergonha, deixar de desculpas estapafúrdias de lado e retomar com esse comitê. Basta ver, não precisa olhar os exemplos de mobilidade no mundo, não. O Rio de Janeiro já está inovando enormemente nesse tema. A licitação que vai acontecer lá agora divide bilhetagem, operação, garagem, para não beneficiar cartéis e empresas que operam há anos no Brasil. Deputado, a gente está caminhando já para o fim da entrevista, mas antes da hora do bate-pronto, queria fazer só um último... me colocar na Assembleia ou no Congresso com muita pressa. Desculpa, a Adriana cometeu um equívoco e eu segui aqui. Vereador Gabriel Azevedo. Vereador, eu queria só fazer um último questionamento antes aqui da nossa hora do bate-pronto. Apesar do tempo aqui já estar bem corrido, que é sobre a sua renúncia à presidência da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal, que é a comissão mais importante da casa, porque afinal de contas os processos e os projetos sempre passam por lá.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Por que dessa renúncia? Porque eu tenho tentado cada vez mais amadurecer como parlamentar e como democrata. E um dos segredos, eu acredito, para um bom mandato é saber compartilhar com os colegas a condução dos trabalhos da casa. O colegiado da Comissão de Legislação e Justiça, além de mim, conta com excelentes 4 parlamentares. E ao invés de ficar presidente o tempo inteiro, até abril, como eu tinha combinado, eu vou fazer uma passagem de bastão daqui a pouco, em 2 minutos, para o Reinaldo Gomes, que é também nosso colega, para ele ser presidente. Aí o Jorge Santos vira vice. E em abril do ano que vem, o Irlan vira o presidente, e a gente quer muito parabenizar e privilegiar também a vereadora Fernanda Pereira Altué, que tem sido uma parlamentar brilhante na nossa comissão, para que todo mundo passe a ser presidente ou vice, não apenas eu. Acho que política é também gesto, é compartilhar com os colegas um trabalho. Aqui no parlamento, o clima de diálogo, de amizade e de união pela cidade é a tônica do parlamento municipal nesse momento. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. É o momento mais tenso do nosso Café com Política, vereador. São perguntas objetivas e respostas objetivas. Oi? Para vocês, para mim é muito tranquilo. Vamos lá. Que bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Para começar, o resultado da CPI da BH Trans. Um avanço para a cidade de Belo Horizonte. Impeachment de Alexandre Calil, contra ou a favor? A favor. CPI dos gastos da Covid em BH. Vai apresentar provas cabais de que houve falha na administração pública municipal. Presidente da Câmara, Nelly Aquino. A mulher mais incrível da política brasileira. O prefeito Alexandre Calil. Uma decepção. Gabriel Azevedo, candidato a prefeito em 2024? Ninguém é candidato de si. Muito bem, vereador Gabriel Azevedo, que está sem partido, presidiu a CPI da BH Trans e daqui a pouco ele vai passar a presidência da Comissão de Legislação e Justiça também da Câmara Municipal para o vereador Reinaldo Preto Sacolão. Vereador, obrigado pela sua entrevista, pela sua participação, prazer falar contigo. Obrigado a vocês e, por gentileza, o último pedido. A bola agora da CPI está com o Ministério Público e o Ministério Público de Contas. Procurador Gladson, promotora Luciana, procurador-geral Jarba Soares. Por favor, jornalistas incríveis e competentes que são, defendam a população de Belo Horizonte como nós defendemos, cobrando dessas duas instituições celeridade e resultado nesses procedimentos. Obrigada, vereador.